Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho hoje com o primeiro ano sobre a origem da vida. Eu sei que nós já vimos essa matéria, né? Mas nós vamos ver de novo para a gente conseguir priorizar as atividades autorreguladas. Como que eu vou fazer? As atividades autorreguladas, mesmo para quem participa da plataforma, vai valer pontuação. Então, eu quero que vocês façam as atividades na plataforma, quem tem acesso, e quem não tem, eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês continuem tentando fazer a apostila, porque após o retorno, além da plataforma, nós teremos também uma pontuação relacionada a isso, tá? Então, essa daqui é a primeira apostila do primeiro bimestre, é que vocês receberam, né? Se vocês tivessem recebido a segunda, seria até melhor, porque eu poderia caminhar com o assunto, mas eu vou dar um passo para trás, para lá na frente a gente ter a oportunidade de dar um passo para frente, tá? Então, ele vai falar sobre o mistério da origem da vida, da Terra, que nós já havíamos comentado até na aula presencial, a polêmica da questão sobre a origem da vida, abiogênese e biogênese, e a gente vai falar sobre desvendar os mistérios, as células que mudaram a Terra, né? Hoje nós vamos falar só sobre o primeiro assunto, que é o desafio do cientista, descobrir os mistérios da origem da vida na Terra. Ele diz assim: caro aluno, nesta atividade você irá atuar como um cientista, pois iremos conhecer, analisar e interpretar fatos sobre a origem da história da vida na Terra, segundo a perspectiva evolutiva, percorrendo fenômenos desenvolvidos na origem da Terra e das diferentes formas de vida. Assim, pelo ensino de uma biologia dinâmica histórica que traz a dimensão do tempo geológico para explicar a vida na Terra, né? Então, isso ocorreu há 4,6 bilhões de anos. Então, nós vamos tentar investigar como cientistas o que ocorreu para que o mundo, né, tenha de fato surgido. O mundo não, o planeta, né? Você pode observar na figura 1 da página 6 que as ciências biológicas, para demonstrar as possibilidades e limites da visão científica, buscam fatos para estudar e tirar conclusões. O que ele quer dizer com isso? Eu não posso chegar aqui hoje e falar que isso aqui é azul. Por quê? Porque primeiro que eu sei que é vermelho, eu olho, mas eu não basta olhar. Eu tenho que levar, investigar, analisar, ouvir diversas versões para falar, não, isso aqui é vermelho. Então, na biologia, nada passa, né, na ciência, nada passa sem uma comprovação científica. E é exatamente o que ocorreu nessas pesquisas da origem da vida. Né, nós temos o conceito criacionista, né, que Deus criou todas as coisas, mas nós não estamos aqui para tratar nesse momento desse assunto. A gente está aqui para tratar quais as ideias, né, da evolução disso tudo, de como o planeta surgiu de acordo com a ciência, tá? As crenças, nesse momento, não serão consideradas, tá? Então, a gente vai ver as visões. Então, aí vem aqui o método científico. Aqui estão os fatos. Que conclusões podemos tirar deles? Então, você tem que analisar os fatos e tirar essas conclusões. Aí vem o método criacionista, né? Que eu falei que a gente vai falar um pouquinho menos, mas fala. Aqui está a conclusão. Que fatos podemos encontrar para suportá-los? Ou seja, olha a charge. Em um momento, ele diz que aqui eu tenho os fatos, e ele, como pesquisador, como método científico, ele vê o que ele pode tirar de argumento em cima desses fatos. No método criacionista, não. Eu tenho a situação, né? E eu tenho que encontrar coisas para suportá-las, para encaixá-las, né? Não entrando na crença, mas o método científico, ele vai muito além de um pesquisador, de 2, de 3, ele vai além. Nós temos percebido isso na atual conjuntura aí do coronavírus. Medicamento tal faz efeito, medicamento não faz efeito, né? A cloroquina foi, por exemplo, um medicamento que não passou por um método científico. E, inclusive, ela já foi, né, retirada do cronograma, né, de tratamento do coronavírus, diante de ter falhas enormes nos métodos científicos. Ou seja, através dos métodos científicos, avaliaram que não era um medicamento tão eficaz. Agora já estão em pesquisa lá em Harvard de outro, a dexametasona, e a ideia da ciência, a ciência não é perfeita, é errar também.
Então, errando que se aprende. O problema é que quando erra, né, alguns seres, né, no caso nós, acabamos pagando o preço. Então, assim, independente de qual medicamento está sendo ajustado, o método científico está sendo empregado em todos os países. Foi, né, uma das únicas vezes que o mundo todo está voltado para o melhor medicamento para essa área e também a vacina. Eu não posso pegar qualquer vacina e injetar em qualquer humano aleatoriamente. Então, tem que ter um método científico. São regras. É todo estruturado e com etapas. Por isso, a demora da vacina, né? Não posso sair testando na espécie humana. Você pode fazer uma comparação entre o método científico e empírico, né? Portanto, as ciências naturais trabalham com método científico para dar uma explicação lógica para esse fato, fundamentados em conhecimento da cosmologia, da química. Então, se a gente vai estudar a origem da Terra, a gente tem que estudar lá no laboratório de química quais são as moléculas que combinadas vão dar origem a isso. Ah, então isso é possível. Então, isso é o método científico, né? Física, biologia, esses estudos científicos sustentam hipóteses e cenários para a origem do universo, o cosmos, né? Da Terra e da vida do homem. Você, como estudante de biologia, irá observar que atuar como cientista para desvendar os mistérios da origem da vida. Poderá entender que, através dos estudos realizados por vários cientistas, calcular a idade do planeta, né? Bem como os processos envolvidos na sua formação. Estima-se, né, que a Terra tenha sofrido um bombardeamento fatal de meteoros e terminou entre 3,8 e 3,9 bilhões de anos no passado. Você observa na figura 2, na página 7, que à medida que a Terra derretida começou a esfriar, violentas tempestades. Então, o que eles acreditam? Com excesso de calor do vulcanismo, né, e liberação de gases, houve a parte toda dessas estruturas gasosas, elas começaram a se combinar e formaram as grandes tempestades. As tempestades deram origem à água, né? Então, vamos lá. Acompanhadas de relâmpagos e descargas elétricas. Essas descargas elétricas fizeram com que as moléculas, ou seja, os gases, se combinassem. E um vulcanismo expeliu uma rocha derretida e água fervente vinda das camadas inferiores da crosta terrestre. Não existia ainda água líquida, né? Pois as precipitações, ou seja, as chuvas vindas de altas camadas, evaporavam-se no caminho ao tocarem as rochas extremamente quentes, né? Por fim, deve ter chovido durante milênios antes de formar os primeiros oceanos e propiciar o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, né? Então, a princípio, não havia ainda a existência de água na forma líquida, né? Nesse contexto. Então, como cientistas, vamos continuar nossa busca para descobrir a origem da vida na Terra, né? Então, tem o vulcanismo, as tempestades, aquelas moléculas começaram a se combinar e formar outros gases, né? Observa-se na figura 3, na página 9, lá na frente. Quais foram as principais ideias para explicar a origem do primeiro ser vivo? Em 1930, o russo Oparin e o escocês John Haldane, já falei com vocês em aula, chegaram à mesma conclusão. Das condições da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido da matéria sem vida ao longo de um grande período de tempo. Como foi essa teoria de Oparin e Haldane? Tá? A composição da atmosfera, eles acreditavam que era rica em amônia, metano, vapor d'água, hidrogênio, nitrogênio, não havia ainda, né, oxigênio e nitrogênio, tinha amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio. Lembra que eu falei dos raios e tempestades? Então, acredita-se que essas moléculas se combinaram através dessas descargas elétricas, né? Radiações ultravioletas, o Sol, gente, descargas elétricas, que eu havia acabado de falar, e temperaturas elevadas muito quentes, fizeram com que esses componentes se combinassem, formando as primeiras moléculas, que nós chamamos de proteinoides ou aminoácidos. Então, tinha lá aqueles gases com as descargas elétricas, raios, tempestades, radiação, elas se combinaram e formaram outros elementos. Compreendendo, número 3, que a diferença essencial entre matéria viva e matéria bruta está na maneira como esse elemento é, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, combinam-se formando uma organização molecular. Se no passado a Terra existisse condições adequadas, então, a vida poderia ter surgido a partir desses elementos químicos, você não concorda? Aí, 4.
Quando a temperatura começou a diminuir, porque ele fala, né, daquelas tempestades milênios de anos, né, surgiram os mares. E esses proteinoides continuaram combinando, formando moléculas mais complexas. Aí entram os coacervados, que é a palavrinha mágica, né, da biologia, que são, teoricamente, né, os primeiros seres, né, não seres vivos de fato, a primeira estrutura que eu posso dizer que pode ser o primeiro resíduo, né, vestígio. Né? Então, continuaram combinando, formando os coacervados, ou substâncias albuminoides, ou seja, combinações de carbono, oxigênio, hidrogênio, azoto e enxofre, que formam a parte essencial das células. Então, hoje, quando eu pego um microscópio e vou investigar uma célula, todos esses componentes estão. Então, Opar e Haldane, eles queriam comprovar, através dessas experiências, que a Terra primitiva era desse jeito. Na questão 5, aqui, na explicação. Entenda que os coacervados ainda não seriam vivos, mas sim aglomerados de proteinoides juntos mergulhados no líquido, né? Circundante em forma de pequenas esferas. Mas esse processo continua, atingindo um grau de complexidade ainda maior. Isso explicaria como surgiram as primeiras moléculas constituintes dos seres vivos, né? Que são as nucleoproteínas, que aí a gente já vai começar a falar das estruturas de DNA, né? Aqui, eu botei a imagem para vocês terem uma noção, só para a gente não ficar só na leitura de texto, a formação do planeta. Então, por algumas evidências, né, o Opar e Haldane estão lá tentando provar, né, que o planeta realmente teria surgido há 4,6 bilhões de anos e que tinham todas aquelas características, né, tempestades, metano, carbono, aqueles gases lá. No início, o planeta teria sido muito quente e não apresentaria condições nenhuma de formação de vida. O resfriamento foi gradual, de acordo com aquelas chuvas, né? Com a formação de rios e mares, entre as outras transformações que começou a criar condições favoráveis para o aparecimento, porque até então, algumas das teorias dizem que a origem foi na água, né? Para conseguir resistir a intensidade da radiação solar, porque não existia ainda a camada de ozônio e toda a estrutura da atmosfera. 7, preste atenção. Os aglomerados lá, os coacervados, né, aqueles resíduozinhos, não eram seres vivos. Somente a partir do momento que eles puderam se reproduzir, foram chamados seres vivos. Agora, você, como cientista, pode considerar os coacervados ou microesferas que tivessem aprisionando proteínas enzimáticas e uma molécula de ácido nucleico, DNA, tá? Originário da síntese de moléculas orgânicas, como o primeiro ser vivo ou célula primitiva. Ele seria agora sim capaz de realizar o metabolismo, nutrição, de reproduzir e apresentar hereditariedade e evoluir. Então, os estudos atuais sobre o surgimento da primeira macromolécula, né, que seria o coacervado, deveria apresentar características de autoduplicar. Então, que seria essa, né? Aqui é um esquema, né? Aqui eu teria vapor d'água, metano, hidrogênio e amônia, seria a atmosfera primitiva, então eu tinha no ar só essas água, vapor, né? Não água, vapor, metano, hidrogênio e amônia. Com as altas temperaturas e radiação ultravioleta fortíssima, surgiram essas combinações, essas primeiras moléculas orgânicas. Através de chuvas, tempestades, essas substâncias, elas foram se tornando substâncias albuminoides, né? Com o aquecimento do solo. E a formação dos mares, né, nessas tempestades, essas moléculas foram se tornando complexas. A gente chama de sopa nutritiva, né? Que formaram protogênese, tá? Que deram origem aos coacervados e hoje a primeira célula primitiva. Então, Opar e Haldane tentam explicar, através de toda essa experiência, né, o surgimento da vida na Terra. Assim, até hoje os cientistas ainda não encontraram uma resposta. Como surgiu a vida pela primeira vez? E o mistério continua, né? Entenda ainda, lógico, gente, que a maioria das pesquisas são feitas através dos fósseis, né? Então, muitas coisas são descobertas através dos fósseis que nós encontramos, né? Os cientistas encontram fósseis, são restos e vestígios de seres vivos ou fragmentos de ossos que viveram milhões de anos atrás. Aqui eu botei uma imagem, né? Para vocês entenderem mais ou menos. Aqui seria, né, aquela formação do coacervado, né? Então, moléculas orgânicas se formaram nos mares primitivos, formou os coacervados, dando origem a um pequeno material genético,
e os primeiros seres vivos. Lógico que é um desenho bem bobinho, né? No contexto, mas para você tentar entender. Os fósseis, gente, nos ajudam a saber tudo o que ocorreu. Ah, o dinossauro não existiu. Existiu. Eu vou na África, eu vou na Europa, eu vou... Em todos os continentes eu tenho fósseis, esqueletos de dinossauros. Então, não há o que contestar, tá? E são uma das maiores evidências que nós temos. Tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero que vocês tentem fazer a atividade 1, né, do início da autorregulada. E na próxima aula eu vou botar um vídeo comentado sobre a correção da atividade, tá? Beijinho aí, saudade de você.